Nós vamos calcular a derivada em relação a x. Perceba que eu estou usando a notação aqui de derivada, né? Derivada em relação à variável x, de 5x à quarta menos 3x mais 2. E depois, um exemplo um pouco mais que envolve propriedades de potência, a derivada em relação a x, de 6 sobre x ao cubo mais 5 raiz de x. A primeiro exemplo aqui é um exemplo bem fácil, só para destacar quais são as propriedades que nós vamos usar, que é a regra do tombo, né, e algumas propriedades de derivada. A regra do tombo, ou derivada de função potência, ela diz o seguinte, que a derivada em relação à variável x de x elevado a n, isto é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Então você repete o expoente aqui na frente, né? E subtrai 1 do próprio expoente. Tá? Essa aí seria a regrinha do tombo que nós vamos usar ali. E nós vamos usar ali também mais uma, duas, três propriedades, quatro propriedades. Primeiro, que a derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Perceba que a função que nós temos aqui, a função polinomial de grau 4, é formada de três parcelas. E a derivada desta função é a derivada de cada parcela. A derivada da primeira parcela, mais ou menos derivada da segunda parcela, mais ou menos derivada da terceira parcela. Então, essa é uma propriedade que nós vamos usar. Outra propriedade que nós vamos usar é quando nós temos uma constante que multiplica a função. Se eu tenho uma constante, no caso aqui o número 5, vezes uma função, eu conservo a constante, derivo a função. Outra propriedade importante, que é a derivada de x, e é uma regrinha, pode gravar isso como uma regra, né? Derivada de x igual a 1. Outra propriedade, ou uma regra, derivada de uma constante. Lembra, a derivada é a medida de uma taxa de variação. Se é uma constante, no caso o número 2 é uma constante, ele não tem taxa de variação, ele é um valor fixo, então a sua derivada é zero, certo? Então nós vamos usar essas regrinhas e calcular essa derivada. Bem, essa derivada vai ser igual a... Fazendo ela aí passo a passo, lembra, conserva a constante, 5, e deriva a função, derivada de x à quarta. Então você repete o expoente, 4, e subtrai 1, né? N vezes x elevado a n menos 1. Subtrai 1 no próprio expoente, elevado a 4 menos 1. Menos, derivada de x é 1, 3 vezes 1. Mais 2 é uma constante, derivada de uma constante é 0. E aí nós temos a nossa derivada. 5 vezes 4, 20. X elevado a 4 menos 1, x à terceira, 3 vezes 1, 3, derivada de 2 é 0, então somar 0 aqui é indiferente. Perceba que é só fazer 4 vezes 5, 20, x à terceira, 20x à terceira, menos 3, derivada de x é 1, vezes 3, 3, mais derivada de uma constante é 0. Então, essa seria a nossa derivada. Bem, o nosso segundo exemplo envolve algumas propriedades de potência. E essas propriedades de potência alteram o cálculo da nossa derivada. Uma das propriedades que nós vamos usar aqui é quando nós temos uma expressão do tipo 1 sobre x elevado a n. Isso é igual a x elevado a menos n. Ou seja, quando eu tenho uma potência de expoente negativo. Que é o caso aqui da nossa primeira parcela, né? 6 sobre x à terceira. X à terceira está no denominador. Perceba que a nossa regra do tombo, ou derivada de funções de potência, o x não está no denominador, o x está no numerador. Então nós temos que mudar, né? Jogar esse x ao cubo para cima, aplicando essa propriedade. Outra propriedade que nós vamos usar é a das raízes. Se eu tenho a raiz enésima de x elevado a n. Isso vai ser igual a x elevado a n sobre m. Ou seja, quando eu tenho potências com expoente racional, né, que acaba caindo na mesma regra, derivada de função potência. X elevado a n sobre m é a mesma coisa que n sobre n vezes x elevado a n sobre m menos 1. A regra é a mesma, só que quando aparece uma raiz,
eu tenho que transformar essa raiz em uma potência de expoente racional. Eu só posso fazer a derivada depois que fizer essas adaptações. Ou seja, eu não posso pegar essa derivada e calcular direto. Primeiro eu tenho que reescrever essa derivada da seguinte forma. Derivada em relação a x de... Bem, o x a terceira ele sobe, então 6 vezes x elevado a menos 3 mais... E lembra, essa raiz é a raiz quadrada de x elevado à primeira potência. Então ali nós temos 5 vezes x elevado a meio. Então eu tenho um caso aqui em que nós temos potência de expoente negativo, 6 sobre x ao cubo é 6 vezes x elevado a menos 3, e potência de expoente racional, a raiz quadrada de x é x elevado a meio. E aí aplica, né? Já transformamos aqui a nossa expressão que envolvia expoente negativo e expoente racional, já transformamos em função potência, agora é só aplicar a nossa regra, derivada de x elevado a n. Então essa derivada ela vai ser igual a 6, né? 6 vezes, lembra, se eu tenho uma constante que multiplica uma função, conserva a constante, deriva a função. 6 vezes, aplica a regrinha, repete o expoente, menos 3, vezes x elevado a, subtrai 1, menos 3, menos 1, mais, e a mesma coisa no próximo, né? Próxima parcela. Eu tenho uma constante que multiplica a função, conserva a constante, 5, e aplica a regrinha, repete o expoente, meio, vezes x elevado a, subtrai 1, meio, menos 1. Com isto, a nossa derivada fica 6 vezes menos 3, menos 18, vezes x elevado, menos 3 menos 1, menos 4, mais 5 vezes meio, 5 sobre 2, vezes x elevado a meio menos 1, tirando o mínimo, x elevado a menos meio. E aí nós temos uma situação em que nós temos duas potências de expoente negativo, né? Então usando a primeira propriedade, e uma delas, além de negativo, racional, usando a segunda propriedade. Isso aqui vai ficar menos 18... dividido por x elevado à quarta potência, né? Nós jogamos o x elevado a menos 4 para o denominador, mais 5 sobre 2 vezes 1 sobre x elevado a meio. Também jogamos x elevado a menos meio para o denominador. Só que lembra que x elevado a meio é a raiz quadrada de x. Então nós podemos finalizar agora como menos 18 dividido por x elevado à quarta potência mais 5 vezes 1, 5, dividido por 2 vezes raiz de x, que é o x elevado a meio, 2 raiz de x. E aí nós temos, né, essa expressão, que é a função derivada desta, né, que nós conseguimos usando a regra, a derivada de funções de potência e essas propriedades de potência. Certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta e compartilhe o canal. Obrigado.